Eu já falei para você, né? Os títulos de crédito, eles podem sofrer o que a gente chama de atos cambiários. São condutas praticadas nos títulos de crédito, às vezes não praticadas nem pelo devedor e nem pelo credor, mas que vão influenciar na relação de crédito concedida. Então, a gente viu, né, que diversos atos cambiários podem ser praticados e vão sofrer efeitos. Atos cambiários nada mais é do que um ato jurídico. Lembra lá do direito civil, lá quando você classifica fatos sociais, fatos, né, atos jurídicos, negócios jurídicos. Então, é um ato que uma única pessoa pratica e gera efeitos, né, no mundo jurídico. O primeiro ato cambiário que a gente viu foi o ato cambiário, né, do saque, ok? Ou seja, quando alguém emite, cria, né, produz um título de crédito. Isso é chamado de saque. É um ato cambiário, gera efeitos jurídicos. Então, quando você emite um cheque, você passa a ser devedor do cheque. Quando você emite uma letra de câmbio, você passa a ser devedora da letra de câmbio. No caso da letra de câmbio, né, essa emissão ela é uma ordem de pagamento para que outro pague. Então, o emitente, né, ele é devedor inicialmente, mas essa dívida é transferida, né, pelo menos em relação à sua, o principal pagador, para um terceiro chamado de sacado. Esse sacado ele pode produzir um outro ato cambiário, que é o chamado aceite, né, o ato de concordar com o pagamento do título. Se ele concordar com o pagamento do título, ele vai se tornar o devedor principal do título de crédito, como a gente já viu, ficando o sacador, o emitente, um devedor secundário, ok? Outro ato cambiário que a gente viu foi o endosso, né? O endosso é o ato cambiário de transmissão do título de crédito, né? Transmitir o título e todos os direitos a eles inerentes. E aí estudamos, obviamente, as peculiaridades do endosso. Por fim, o último ato cambiário que a gente viu foi o aval, certo? Aval também é um ato cambiário. Aval é um ato cambiário, né, de garantia. Um terceiro, que não tem nada a ver inicialmente, né, com a relação jurídica, vem ao título para garantir o seu pagamento. Por que ele faz isso não nos interessa. Ele pode fazer isso porque é amigo, porque é sócio, porque tem um interesse, né, indireto naquela transação. Mas o que importa são os efeitos jurídicos, né? Então foi a última aula. O que é o aval em preto, aval em branco, aval total, aval parcial, né? Aval simultâneo, aval sucessivo, a outorga, o chore e o aval. Tudo isso vimos na última aula, ok? Hoje a gente vai falar de um outro ato cambiário, que é o protesto. Provavelmente você já ouviu falar, né, desse ato e nem sabia que era um ato cambiário também, né? O que é o protesto? Alguém já ouviu falar de protesto? Alguém já teve, né, o nome protestado? Na verdade, o que se protesta não é o nome, é o título, mas tudo bem, né? É normal a gente falar o nome protestado. Alguém já teve o nome protestado? É disso que a gente está falando? Não é? Isso tem a ver com o título de crédito? Não tem? Né? Alguém sabe o que é protesto? Fica à vontade, eu sei que você gosta de falar bastante, participar da aula, né, Luzimar? Fala aí, Luzimar. Nada, foi só engano, né? Foi só entrou na aula, né, professor? Sim, é esse protesto mesmo que você está pensando aí, que, fulano está protestado, né? Tudo bem, Luzimar. Beltrano foi protestado, né? É exatamente a mesma coisa, é disso que a gente está falando. O protesto cambiário, muito bem, Tamires, parabéns, exatamente. O protesto também ocorre, né? Aí vamos complementar a sua informação. Ele ocorre por falta, né, de inadimplemento, exatamente. Mas o inadimplemento genérico, geral, não só o inadimplemento, falta de pagamento, que é o protesto mais comum. O protesto mais comum que a gente conhece, né, que é mais próximo do nosso dia a dia, que provavelmente a gente já passou ou conhece alguém que passou por essa situação, é o protesto por falta de inadimplemento, né, de pagamento. Ou seja, quando alguém deixa de cumprir uma obrigação de pagar, tá certo? Né? É uma das modalidades de protesto. Então, o protesto ele ocorre por várias hipóteses. A mais conhecida é a hipótese do protesto por falta de adimplemento de uma obrigação de pagar, ou simplesmente o protesto por falta de pagamento, ok?
Esse protesto ele é chamado de protesto extrajudicial, certo? Genericamente falando, ele é um protesto extrajudicial, fora do judiciário. O antigo CPC previa o protesto judicial, que era para você formalizar o inadimplemento judicialmente de uma dívida. A gente vai estudar o protesto extrajudicial. E dentro do protesto extrajudicial, existem os protestos ou protesto de título de crédito, que a gente chama de protesto cambiário. E o protesto extrajudicial, ele está previsto em uma lei, que é a Lei 9492 de 97, que inclusive revogou todas as disposições em contrário. Então você vai aplicar somente a lei. O protesto, vai ser então definido e regulamentado por essa lei. Na prática, a gente enxerga, ouve falar, acredita que o protesto é uma forma de cobrança de um título de crédito. Então é muito comum o credor que não teve o seu crédito honrado protestar o título de crédito no intuito de forçar o devedor a pagar. Então, a Tamires me emprestou um dinheiro e eu dei um cheque para ela. Segura esse cheque aqui. Vou nem entrar no mérito se o cheque é uma ordem de pagamento à vista, é outra discussão. Mas segura esse cheque aqui, ou melhor, para não ter essa discussão, faça uma nota promissória, me comprometendo a honrar essa dívida, esses R$ 1.000 que ela me emprestou, daqui a 30 dias. Eu não paguei essa dívida. O que pode a Tamires fazer? O que muitos comerciantes, empresários fazem? Protestam esse título. O protesto pode ser feito em títulos de crédito, como acontece no caso aqui, uma nota promissória, mas pode ser feito em contratos, Hoje em dia admite-se até a sentença ser protestada, a gente vai falar daqui a pouco. E por que ela faz isso, ao invés de me executar? Ela faz isso para me forçar a pagar, porque o protesto vai gerar um efeito de negativação do nome do devedor. Então, uma vez protestado, a pessoa não vai conseguir comprar no mercado, não é isso? Não vai conseguir, vai ter o nome, entre aspas, negativado, e aí ele fica indiretamente forçado, a honrar com aquele título, porque senão ele não vai ter um fiscal, não vai poder ter um cartão de crédito, não vai poder fazer um financiamento, tudo isso que você já sabe. Só que para fins legais, o protesto não é um ato de cobrança. Juridicamente falando, o protesto não é um ato de cobrança. Muito cuidado com isso cair em prova. Para fins legais, para fins jurídicos, o protesto é um meio de prova, ok? Então, o artigo 1º, do Código de... Perdão. O artigo 1º da Lei 9492 define o protesto como o ato formal e solene pelo qual pelo qual se prova, portanto é o meio de prova, a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos ou outros documentos de vida. Então, para fins de concurso, para fins de provas, o protesto é um meio de prova. O credor vai se utilizar desse instrumento para provar a inadimplência de alguém. Antes de a gente voltar a falar sobre isso, vamos então falar, mas por que é usado como meio de cobrança, ou meio indireto de cobrança, ou meio coercitivo? Pelos efeitos decorrentes do protesto. Antes mesmo da lei do protesto, foi criado pelo CDC, aí eu tenho certeza que vocês aprenderam, os bancos ou cadastros de inadimplentes. Na verdade, foi regulamentado, já existia. Qual era a grande discussão, que o CDC regulamentou? Os fornecedores, as empresas, os credores em geral, eles tinham lá relações, listas de pessoas que deviam e não pagavam. E aí o CDC veio regulamentar isso e criou esses bancos ou os cadastros de inadimplentes. Qual é a grande discussão aqui, A discussão aqui é o seguinte: você, devedor, ou alguém que seja devedor, ele vai ser colocado numa lista, num banco, num cadastro,
E, obviamente, todos aqueles que tiverem acesso a esse cadastro não terão crédito no mercado. Não é assim? Né? Então, você é inscrito numa lista e essa lista vai tornar você inadimplente para todo mundo. Então, se você deve para um, é como se você devesse para todo mundo e não vai conseguir mais fazer compras no mercado em geral, certo? Basicamente, dois grandes bancos de dados surgiram, né, foram fortalecidos. Aí o CDC diz que regulamenta isso, diz que a parte tem que ter acesso, tem que ser notificado, né, entre outras coisas. E basicamente criou-se o SPC, que é o Serviço de Proteção de Crédito, criado pelas associações lojistas. Então, os lojistas da cidade do Rio de Janeiro, os lojistas de São Paulo, hoje eles unificaram esse banco de dados. Mas no início era separado. Então, se você tivesse o seu nome negativado no SPC, eu passei por esse caso, né, no escritório. Foi no SPC de São Paulo e tinha que ter ofício para lá. No caso concreto, tinha tido o ofício para ser do Rio de Janeiro. Eles não se falavam. Então, o ofício foi errado, vamos dizer assim, né? A negativação não era aquela. E aí teve que se repetir um novo ofício para o SPC correto, para retirada do cliente, né? Do nome do cliente lá da lista de mal pagadores, que era separado. Hoje em dia está unificado, né? Eles têm uma lista comum. Mas a USPC é voltada ou ligada aos lojistas. E o Serasa foi uma empresa. O Serasa é uma empresa, né? Uma sociedade anônima, com ações vendidas na Bolsa de Valores, que também fez um cadastro, mais voltados aos bancos inicialmente, depois abriu para todas as empresas. Então, a empresa que quer cadastrar os seus inadimplentes e consultar o banco de dados do Serasa, né, de inadimplentes, ele, né, se associa, paga uma taxa, não sei exatamente como é que funciona, e tem acesso a esse banco de dados. Então, esses dois bancos de dados, SPC e Serasa, são os bancos de dados criados pelos fornecedores para, né, unirem, juntarem os inadimplentes, especialmente de pagamento, em um local só, para que essas pessoas, né, não possam comprar nos demais fornecedores. Uma proteção entre eles ali criada. Okay? Tem gente que defende que isso é bom até para o próprio consumidor, não é isso? Porque se eu não estou no cadastro, consequentemente eu sou um bom pagador, não é isso? Então eu posso ter uma taxa de juros menor para os bons pagadores, né? Então, teoricamente, isso favoreceu inclusive quem é bom pagador. Hoje a gente está numa outra fase, né, desses bancos de dados. Hoje se defende a criação de um cadastro positivo. Eu não só, né, tenho cadastro negativo, como é nesse caso aqui, que eu cadastro as pessoas que são inadimplentes, mas eu vou cadastrar, né, e organizar as pessoas que pagam corretamente, para saber qual é o tamanho da dívida que eu contrato. Eu contrato 10 mil reais por mês, então eu posso ter, e pago, né? Então eu posso ter uma concessão de um crédito até 10 mil reais. Então hoje as empresas não têm essa visão, né? E qual é o tamanho do crédito que eu posso ser concedido, né? Né, por mais que eu não tenha ido para o cadastro de inadimplentes, eu atraso as minhas dívidas, um dia, 2 dias, ou não atraso, sempre pago em dia, inclusive antecipado. Então, tipo de informação que os fornecedores querem juntar para, teoricamente, relacionar ou filtrar, né, ou classificar melhor os consumidores. Tá bom, eu não deixo de pagar minhas contas, mas ainda assim, eu pago de que forma? Pago antecipado ou pago atrasado, né? Qual o tamanho do crédito que eu posso conceder? Teoricamente, se eles tiverem essas informações, eles podem melhor selecionar o consumidor e dar um crédito mais barato para quem precisa menos ou quem é mais adimplente. Aí você pode concordar, pode não concordar. Tem gente que fala que é uma evasão de privacidade, e, né, entre outras coisas. Essa discussão está em pauta hoje. Fato é que existe o cadastro de inadimplentes e fato é que o protesto compartilha suas informações com o SPC Serasa. Então, se você tiver o seu nome protestado, você vai fazer uma consulta no banco de dados do SPC Serasa e vai ter lá, ou vai verificar lá a informação de que seu nome está negativado no cartório X, no cartório Y, né, ou protestado, melhor dizendo, né, no cartório X, no cartório Y. Então, o protesto ele acaba se equiparando, né, à negativação, certo? Se você tiver seu nome protestado, ele também vai ficar negativado no banco de dados de fornecedores. Isso está lá na Lei 9492, deixa eu confirmar o artigo, acho que é 29, que vai falar sobre isso, que vai falar sobre a fornecimento de informações pelos cartórios aos bancos de dados, SPC Serasa.
Os cartórios fornecerão às entidades representativas da indústria e do comércio e aquelas vinculadas à proteção de crédito, exatamente é o caso dos bancos de dados, quando solicitadas, na prática isso acaba sendo automático, de forma, quando solicitadas, certidão diária, ou seja, relação, né? De forma em relação dos protestos tirados ou cancelados efetuados com nota de se cuidar de informação reservada, da qual não se dará publicidade pela imprensa nem parcialmente. De forma bem técnica ali, em resumo, o cartório vai informar, os bancos de dados, quem entrou, quem saiu dessa relação. Então, por isso que se você tem seu nome protestado, ao mesmo tempo está negativado, certo? Porque acabou tendo uma ligação aí, como você viu. Qual é a grande questão? Mas se o meu nome estiver negativado ou se o meu nome estiver protestado, que o efeito acaba sendo o mesmo, não é meio de cobrança, como eu já disse para você. A lei não criou como meio de cobrança, mas acabou se tornando meio de cobrança indireto. Pois, quando eu tô sem... Quem consegue viver sem comprar um iPhone novo, parcelado em 24 vezes? Ninguém, né? Eu nem tenho iPhone, sacanagem. Quem consegue viver? Quem consegue viver sem comprar um carro novo, Cadê o pessoal aí? O pessoal da segurança que gosta de carro novo, joia, Então, cadê? Tem que comprar, filho? A gente vive no mundo de consumo. Tô brincando, obviamente. Mas o ser humano sem poder consumir, hoje em dia, no mundo de consumo, é muito complicado, é muito difícil. Às vezes tem necessidade. Comprar um remédio, parcelado, às vezes um carro para trabalhar, pensando nos motoristas de Uber. Então, muitos compram um carro parcelado. Ou seja, o nome limpo, ele é muito importante aí para viver em sociedade, na sociedade moderna. Seja por luxo, por deleite, ou seja por necessidade. Ele é muito importante. Então, eu não ter o meu nome limpo acaba me forçando, a pagar as minhas dívidas, certo? Para manter o meu nome limpo. Então, indiretamente, o protesto se tornou um meio coercitivo de cobrança. Tanto isso é verdade que a própria lei, se você abrir aí, tem certeza que agora você está com a lei, todos os dias, o Vadmecum do lado aí do seu computador ou do celular, porque não tem mais aquela desculpa de, professor, não dá para levar para o estágio, para o centro. Eu sempre faço a mesma brincadeira, Você deve estar de saco cheio, certo? Tá aí do seu lado aí o Vadmecum, dá para abrir aí a tela do computador, o navegador. E aí você vai ver, isso é verdade, que inicialmente, ou seja, em 97, quando a lei foi criada, tu tá dando risada, sabe que é verdade. Em 97, quando a lei foi criada, o protesto só era para títulos de documentos. E aí a força do protesto, de cobrança indireto, incluiu o parágrafo 1º do artigo 1º. Se você leia aí, por favor. Parágrafo 1º do artigo 1º inclui mais títulos que até então não estavam lá expressamente previstos. Então, parágrafo único, melhor dizendo, inclui como títulos protestáveis, as certidões de dívida ativa da União, que você conhece muito bem, que são as CDAs, certo? Então, parágrafo único. Inclui-se entre os títulos sujeitos a protesto, as certidões de dívida ativa, CDAs, da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e autarquias. Olha só, o legislador de 97, quando criou a lei de protesto, não pensou ou não incluiu as CDAs. Por quê? Porque ele acreditava que a CDA já era um título extremamente forte. Quem já estudou, ou de alguma forma atuou aí, está em vara de fazenda pública, estagiando, falar nisso, filha da puta do presidente do tribunal vai suspender os contratos estagiários, Eu achei que é uma sacanagem muito grande. Esse cara tem muito dinheiro no tribunal, vivem lá de mordomia, sabe o que eu tô falando, com garçom, com assessor, o caralho, e vão suspender o contrato da galera de R$600, sei lá quanto é. É só uma crítica. Você vê o mundo que a gente vive. Então, complicado? Complicado não, isso é um absurdo. O último corte que tem que ser feito tinha que ser os estagiários. Pelo amor de Deus, Era mais fácil os desembargadores cortarem 10% do salário, cortar assessor, cortar o cafezinho lá, cadê os garçons, Não cortar o salário dos garçons, mas só a mordomia é muito grande, todo mundo sabe disso, pelo amor de Deus. E vai cortar a porra do dinheiro do estagiário, pelo amor de Deus. Vou voltar aqui para a aula que é menos tenso. Então, pessoal, essa questão da cobrança indireta que o protesto se tornou foi tão importante que incluíram, ou permitiram que eu protestasse uma CDA.
tecnicamente, né, o legislador originário de 97 não, não achou que não era necessário, porque a CDA já é um título muito forte, né? Porque é um título executivo extrajudicial. Você, de base de uma né, a União, né, ou a Fazenda Pública, com a CDA, ela pode se utilizar de uma execução fiscal, que é quem já estudou sabe que a execução fiscal ela é muito forte, ela é muito onerosa para o devedor, né? Então, ela tem um mecanismo de cobrança muito eficiente, teoricamente, que é a lei de execução fiscal, certo? Então, o devedor, né, para a Fazenda Pública, ele vai sofrer uma execução fiscal, que é um mecanismo muito forte em relação a isso. Só que o que acontecia? A Fazenda ela entrava com as execuções fiscais, né, das suas dívidas, né, inscritas em dívidas ativas através da CDA, e não achava bens do devedor. Né? Ia lá e penhorava a conta corrente, não tinha nada, não é isso? Hoje, através dos convênios do Bacenjude, procurava veículos através do convênio do Renajude, também não achava nada, pegava a declaração de imposto de renda desse consumidor através do convênio do Infojude, também não achava bens, né? E fazia lá todas as buscas de bens lá possíveis para ver o seu crédito. Meu cachorrinho está aqui pulando aqui, fazendo barulho, você deve estar ouvindo. Para ver o seu crédito resguardado, né? Seu crédito adimplido. E aí você, né, ficava com uma situação seguinte: a execução ficava lá rolando vários tempos e essa execução não tinha êxito, né? Ficava frustrada. E aí o que pensaram? Falaram, vamos pegar esse nome desse cara que não pagou, né? Tá descendo esse cara, você deve estar ouvindo aí as patinhas. Vamos pegar esse devedor aí, né, que não pagou, e vamos negativar ele, porque a gente indiretamente força ele a pagar em algum momento, ele vai ficar lá com o nome negativado. Daí a inclusão, né, deste parágrafo único para poder, né, indiretamente ficar cobrando esse devedor da execução fiscal. Então, perceba, né, o protesto que não foi criado como meio de cobrança acabou se tornando um meio de cobrança em razão dos efeitos que ele teve, em razão do compartilhamento das suas informações com o SPC Serasa. Então, eu amplio o rol de títulos para incluir a CDA, para que a União opte, né, ou depois, ou inclusive você faz antes, a negativação dessa CDA, né, junto ao cartório, né, ou na verdade o protesto, o termo correto, e vai gerar um efeito indireto de cobrança. Isso é tão louco, para mim isso é anacrônico, é tão louco, é tão estranho, que isso no novo CPC trouxe a possibilidade do protesto da sentença. Você já deve ter ouvido falar. Se existe um meio de cobrança mais efetivo no mundo, né, jurídico, é a sentença, execução da sentença. Concorda comigo? O juiz tem a ele, né, à disposição de todos os meios estatais possíveis de cobrança. Então ele vai atingir o patrimônio, ele vai buscar os bens, vai fazer tudo. E aí, como isso acabava sendo, né, insuficiente, como isso fazia com que a pessoa não honrasse aquela obrigação, porque o Estado não conseguia achar patrimônio, e exceto, né, os alimentos, né, você não tem outra forma de cobrar devedor, né, no Brasil, no Brasil não, aí não é uma crítica, na verdade é uma coisa positiva. No mundo moderno, o que responde pelas dívidas é o patrimônio do devedor, não é isso? O que responde pelas dívidas é o patrimônio do devedor. Que bom, né? Sim, tudo bem, se você for credor, talvez você não goste muito disso. Mas que bom, antigamente a pessoa ia presa, né, por causa de dívida. A própria Constituição de 88, que não tem muito tempo, né, não é tão velha assim, ainda trouxe como uma possibilidade de prisão a prisão do devedor de... como é que chama? Me ajuda aí. Era prisão de alimentos e prisão do devedor que não cumpre lá a obrigação de garantir o bem, né? Você sabe isso, pô, me lembra o nome. Que foi revogada pelo Pacto de São José da Costa Rica. Não sabe disso? Tá com preguiça de falar?
depositário infiel. Obrigado pela lembrança. Né? Depositário. Isso. Então, a própria Constituição de 88, que é relativamente recente, ainda trouxe como resquício, né, do atrasado, do mundo atrasado, pelo menos é a visão da maioria dos constitucionalistas, né? A possibilidade da prisão depositária infiel, que nada mais é do que a prisão de um devedor, né? Quando você se torna um depositário infiel? Quando você deve para alguém e aí o juiz nomeia aquele bem para você guardar e você não guarda o bem, deixa o bem para aparecer, né? Mas aí, na verdade, quem defendia isso argumentava que, na verdade, a prisão era decorrente não da dívida assim, em si, mas era decorrente do descumprimento da ordem judicial, né? Mas isso que caiu, né? Já é passado. Por quê? Porque o Pacto de São José da Costa Rica, que é um tratado internacional assinado pelo Brasil, trouxe expressamente a impossibilidade de dar prisão do depositário infiel, né? Ou seja, de dívidas. Indiretamente, por mais que seja um descumprimento de ordem judicial, mas a origem é uma dívida. Então, hoje em dia, não se admite mais, né? Dignidade da pessoa humana, olha só, né? Aí uma crítica, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, não me bata. Eu sei que muitos dos nossos alunos são favoráveis a uma política mais de direita. Isso é ótimo, né? No sentido de que a gente vive uma democracia, tem que ter os dois lados. E a democracia pressupõe a alternância. Então, se tivermos um governo do PT, não é isso? Então, agora temos um governo de direita e no final das contas a gente vai ficar com meio termo, que é ótimo, nem muito para lá, nem muito para cá. Sou muito favorável a isso. A crítica, o problema é que ninguém, né? Muitos não aceitam, não entendem, não respeitam o outro lado. Então, se puxou-se muito para um lado, agora puxou-se muito para o outro, no final das contas a gente vai acabar ficando no meio. A gente vai ter coisas de esquerda, coisas de direita, que acho que é o melhor dos mundos. Então é importante conhecer e respeitar os posicionamentos das pessoas. O ruim hoje, atualmente, é que as pessoas não respeitam, né? Eu sou flamenguista e ponto e foda-se o resto, né? Não importa os outros. Não respeito os outros. É complicado. Né? Então, acho que a gente tem que respeitar a posição dos outros. Eu respeito tanto de direita quanto de esquerda. Eu acho que tudo tem seu papel e sua importância. Quem é de direita, né, pode não concordar com isso, mas a dignidade da pessoa humana é um posicionamento de esquerda, né? Certo? Olha só. Então, ter o seu advogado quando você é preso, são tudo, né, evoluções, né, em geral, ou temas defendidos aí pela esquerda. Nesse sentido, né, a não possibilidade de prisão de alguém, se não seja por dívida, aliás, né, exceto por dívida, melhor dizendo, né, a prisão de alguém não pode acontecer em razão de dívida, certo? Isso é um posicionamento que favorece a dignidade da pessoa humana, que muita gente é contra. Concorda? Razoável da situação atual você ter alguém preso porque deixou de pagar um carro? Né? Na situação atual, não digo agora com a pandemia, a situação atual da sociedade. É razoável alguém, né, ser preso porque deixou de pagar o cartão de crédito? Isso não é razoável, né? Entre a dívida, né, o crédito, o dinheiro do banco e a minha dignidade, né, como ser humano, eu nasci para ser preso, né? Não tem nem como comparar. Né? São coisas muito distintas, né? São direitos muito distintos. Então a gente eleva, né, o ser humano numa condição melhor, né? Garantindo a ele o mínimo de dignidade. Até pode não concordar, né? Até respeito, mas esse é o cenário, né? Traduzido para a Constituição. Olha que interessante, a Constituição ela bateu tanto, né? Você sabe disso, né? Está lá como no artigo 1º, a dignidade da pessoa humana, artigo 5º, ela falou tanto da dignidade da pessoa humana, né? Você já estudou isso, né? Que é o supra direito fundamental, não é isso? O direito fundamental mais importante, mas aí vem e mantém a prisão depositária fiel. Coerente, né? Aliás, incoerente. Totalmente incoerente. Você vê que a própria Constituição, que é muito bem elogiada, muito bem feita, né, ela foi esse meio termo. Por quê? Porque traz a dignidade da pessoa humana no papel principal, mas mantém a prisão depositária fiel. Isso aqui é capitalista, né? Dinheiro, né? Então a gente teve um meio termo que, nesse ponto, regrediu ou avançou para o lado da dignidade da pessoa humana. Certo? Então veja, né? Em razão da impossibilidade da prisão das pessoas, né, ou outros meios de cobrança, e no primeiro momento, olha que interessante, no primeiro momento, então, o que respondia pelas dívidas? Apenas, então, somente o patrimônio, não é isso?
você não tinha outro meio de você cobrar as dívidas da pessoa, senão pelo patrimônio. E aí tem as exceções, né? A de alimentos, que você sabe, permanece até hoje, em razão da natureza dos alimentos, e num primeiro momento a depositária infiel, que foi aí suprimida, revogada, né, pelo Pacto Nacional da Costa Rica. Então você tem, desse momento até o Código Civil de 2000, perdão, novo CPC, né, 2015, e eu incluo aqui em 97 essa alteração da dívida da Fazenda Pública, a criação dos chamados instrumentos indiretos de cobrança ou meios alternativos de cobrança. Inclusive é um ótimo tema para fazer monografia, né? Agora a gente mudou um pouco, não é mais uma monografia, mas eu acho esse tema super interessante, né? Meios indiretos de cobrança, de coerção, de execução, na verdade, né? Que o CPC fala. Então o novo CPC trouxe, né? Para resolver esse problema. Qual é o problema? A pessoa deve pagar, não tem patrimônio. Né? E muitas vezes ela tem o patrimônio, né? Só que está no nome de outrem, né? Está no nome de um parente. E aí você sabe que são os mecanismos para tentar fugir daquela dívida. E aí, em razão disso, o novo CPC trouxe os meios indiretos, né? Os meios coercitivos indiretos de execução. Ou melhor dizendo, o protesto é um meio indireto de cobrança. É um meio coercitivo indireto de cobrança, porque é para fazer a pressão do cara pagar. Tá bom, não tem patrimônio, não tem como piorar, mas ele vai ficar com o nome negativado, não vai poder comprar mais nada no nome dele. E isso é ruim, como já discutimos aqui, né, para a sociedade, ou para viver em sociedade moderna. E aí eu me vejo obrigado a pagar se eu quiser ter meu nome negativado. E aí tem mais, né? Você tem aí várias. Hoje está muita discussão, né? O STF ainda não disse exatamente o que pode ser utilizado como meio indireto de cobrança, né? Coercitivo de cobrança, ou não. Mas você já deve ter ouvido falar da apreensão da CNH, não é isso? Então vai lá, apreende a carteira de trabalho, a carteira de motorista da pessoa para obrigá-la a pagar, apreende, o passaporte, né? Já vi mandar cancelar os cartões de crédito, né? Cancelar os cartões de crédito. Então, existe esses meios aí, né, de forçar esse devedor a pagar a sua obrigação. Tem gente que defende, mas e se ele trabalha, aprender a CNH, não estaria inibindo, né, o direito de trabalho? E aí tem gente que entende que sim, né? Isso ainda está em discussão, até onde pode ir, né, como meio coercitivo de cobrança. E aprender o passaporte não seria, né, imiscuir no direito à liberdade. Então, são outras discussões aí bem interessantes, bem atuais, que devem ser analisadas aí no processo civil especialmente. Mas o protesto é um meio desse, né? Inclusive, o novo CPC trouxe a possibilidade de eu protestar o quê? A sentença. Então, você não consegue cobrar a dívida com a execução, que é o meio, né, mais coercitivo previsto no ordenamento jurídico. Professor, se não pagar, dá aqui pro meu primo, que ele é PM, todo respeito aos PM, são meus parceiros, né? Dá aqui pro meu primo que ele cobra, né? Mas isso é um meio ilegal, né? Certo? Isso não conta. Juridicamente falando, né? Dentro da legalidade, o meio mais coercitivo de cobrança é a execução. É a penhora do patrimônio. E aí você tem o meio indireto de cobrança, que vem ganhando relevância, que já existe desde 97, que em 2002, né, mudou para incluir as questões de dívida ativa, e em 2015 mudou para incluir as sentenças. Então hoje eu posso protestar uma sentença, posso protestar uma CDA que tinham meios mais efetivos de cobrança em razão, né, da função indireta, né, de cobrança que ganhou o protesto. Legal, né? Acho bem interessante isso. Espero que você tenha gostado. Mas para fins de prova, fins de OAB, né, não esqueça, protesto é um ato formal e solene de que se prova o inadimplemento de uma obrigação. Artigo 1º de novo, cai em prova. Tem várias questões exatamente perguntando o caput aí, o artigo 1º caput, certo? Então, protesto é ato formal e solene, porque tem um meio, né, formal de você proceder com esse protesto, e de prova, que se prova. Protesto é um meio de prova, para fins de prova, certo? Meio de se provar o quê? O inadimplemento de uma obrigação. A obrigação mais normal, mais possível, mais comum de acontecer é a obrigação por falta de pagamento, certo?
Então, os protestos, né, eles têm vários tipos ou várias espécies. O primeiro protesto mais comum, mais conhecido, que talvez você já tenha ouvido falar, é o protesto em decorrência do inadimplemento de uma obrigação de pagar. Esse protesto é chamado de protesto por falta de pagamento. É o mais comum, inclusive com título de crédito. De crédito, hoje, né, a lei fala em protesto de documentos de dívida. O título de crédito é, né, você já sabe, um documento de dívida, certo? Mas posso protestar um contrato? Posso. Posso protestar, né, sei lá, né, o que mais que o pessoal protesta? Cartão de crédito é contrato, né? Contrato. Qualquer documento de dívida, inclusive os títulos de crédito. Normalmente o protesto que mais acontece é o primeiro, é o protesto por falta de pagamento. Mas existem outras obrigações que podem ser, né, inadimplidas e, portanto, protestadas? Sim, especialmente nos títulos de crédito. Existe, né, nos títulos de crédito, a possibilidade do protesto por falta de devolução do título. Ou ainda o protesto por falta de aceite. Vamos pegar um caso concreto que dá para você imaginar as duas situações. Imagine que uma loja qualquer. Alguém tem loja aí? Enquanto você responde, né, para você continuar sendo participativo na aula, eu vou tomar meu suco de laranja. Esse dia eu estava tomando suco de uva, vocês falaram que era vinho. Suco de laranja, vocês vão falar que é o quê? Cachaça com... E aí? Muito obrigado pela participação, né? Qual é a loja que tu tem? Loja Líder, professor. Não importa. Comprou, né, de uma fábrica qualquer roupas. Na teoria, tem várias formas de comprar essa mercadoria e várias formas de pagamento. Imagine que na negociação foi escolhido o pagamento através de uma duplicata. A gente ainda vai estudar, mas em resumo, a duplicata é um título de crédito emitido em razão de uma compra e venda com prazo superior a 30 dias. Então a lei diz que se a loja líder comprou da fábrica, sei lá, né? Fala o nome de uma roupa aí que tu compra na loja líder, de uma fábrica, uma mercadoria para pagar com 60 dias, o que, que se faz? Né? Essa fábrica vai mandar a mercadoria e vai mandar junto com a mercadoria um título para ser aceito e devolvido. Ok? Um título para ser aceito e devolvido. Esse título para ser aceito e devolvido é a duplicata. É o único título que pode ser emitido em razão dessa operação, título de crédito. Certo? A gente vai estudar mais sobre isso. Então, a líder, né, vai receber a mercadoria, vai conferir a mercadoria, vai ver se está em qualidade e quantidade correta, vai ver se o valor, o preço combinado está correto, né, lá na nota fiscal e o valor total na duplicata, vai olhar o prazo de pagamento se for combinado. Estando tudo ok, o que ela deve fazer? Ela deve assinar e devolver a duplicata, pois, né, a fábrica que intervendeu as mercadorias vai ficar aquele título como garantia, né, do crédito que foi concedido. E podendo, inclusive, né, endossar esse título, como a gente já viu. Estou precisando de dinheiro, vou no banco, endosso isso para o banco, ou passo para outro fornecedor, não importa. É direito da fábrica ter o título assinado. Quando esse título for enviado para aceite, ele pode não ter sido devolvido. E aí, o que tem que fazer essa fábrica? A fazer um protesto por falta de devolução do título. Quando o título foi enviado para aceito, ele pode ter sido devolvido e não ter sido assinado, né, ou aceito. E a fábrica pode fazer um protesto por falta de aceite. Então existem outros dois protestos possíveis, especialmente nos títulos de crédito, que são os protestos por falta de devolução e protestos por falta de aceite. É simples, né? O que eu estou provando com esse protesto? Não é um meio de prova? Eu estou provando não a falta de pagamento, mas eu estou provando, né, a falta de devolução do título e eu estou provando a falta de aceite, certo?
Por que eu preciso provar a falta de aceite, a falta de devolução do título ou a falta de protesto? Porque a lei me exige. Em algumas hipóteses, a falta de protesto, a falta de aceite ou a falta de devolução é requisito para a execução desse título. E, portanto, tem que ser feito. A lei me exige, né, ou exige do credor que queira cobrar esse título, essa prova. Então, imagina essa fábrica que não tem o título porque não foi devolvido e não foi, ou não foi aceito. Ela quer questionar isso. Como é que ela faz essa prova dessa devolução? Através do protesto. O protesto, no final das contas, vai provar isso. Vamos pensar no meio de pagamento, que é o mais comum, né? Talvez mais fácil de você visualizar. Eu preciso, muitas vezes, provar a falta de pagamento. A lei condiciona a prova, né, para a cobrança. Então, vamos pensar num caso concreto. Aquele caso que eu já tinha dado, inclusive, né? Peguei emprestado, melhor dizendo, R$ 1.000 aí, Tamires. A Tamires não recebeu. Ela quer me cobrar. Ela pode? Pode. Inclusive executar, né? Diretamente por esse. Voltei? Deu um bugzinho aqui. Travou? Então, para mim travou, mas voltou. Vê se voltou para vocês aí. Tá bravo, hein? Travou 2 vezes. Confirma aí se voltou para todo mundo. Perfeito. Ótimo. Então vamos continuar. O que eu disse? Vambora. Aqui é caveira, porra. Tem essa não. Para nunca. Obrigado, Núbia. Valeu, Larissa. Então, no meu exemplo, a gente estava dizendo que eu prestei o dinheiro para a Larissa e. Perdão. Tamires me emprestou um dinheiro e eu não paguei, ela quer me cobrar. Ela pode me cobrar diretamente sem protesto? Sim. Então, nesse meu exemplo, o protesto ele é facultativo. Então, o protesto ele pode ser facultativo, outra coisa, né? Uma classificação aqui de protesto. Né? Vai ficar diferente. O protesto pode ser facultativo e obrigatório. Tem gente que critica esse termo obrigatório, fala que ninguém é obrigado a nada, e o certo seria necessário. Mas aí também não importa, para obrigatório é mais fácil de entender. Então, para a Tamires cobrar a nota promissória, inclusive executar, né? Pois se trata de um título executivo extrajudicial, ela precisa fazer alguma coisa? Não. Ela precisa protestar? Não. Ok? Por quê? Porque a lei não exige. Portanto, esse protesto ele é facultativo. Mas sempre será assim? Não. Às vezes, né, a lei estabelece que o protesto ele é obrigatório, que o protesto ele é necessário. Nos títulos de crédito, quando que a lei faz isso? A lei faz isso quando a gente precisa cobrar do devedor indireto. Então, mesmo exemplo, eu pego o dinheiro emprestado com a Tamires e emito uma nota promissória. A Tamires fala assim, professor, tu é parceiro, né? Eu gosto de você e tal, mas tu tá sem grana, né? Não tem dinheiro, não tem patrimônio, né? Por mais que tenha lá a possibilidade de eu executar de forma indireta, né? Mas eu não quero, né? Execução de forma indireta não obriga a pessoa a pagar. Ela pode não pagar mesmo tendo o nome negativado, né, no SPC Serasa. Ela pode não pagar mesmo não tendo habilitação, não tendo passaporte. Então ela pode não pagar da mesma forma. Então eu quero receber. E, portanto, eu quero um avalista, certo? E aí, para me emprestar o dinheiro, ela exige um avalista. Quem tem dinheiro na sala aí? Todo mundo sabe, que é notório. Vai lá. Alguém vai dizer? Eu vou pegar um bucho. Brincadeira, né?
Então, Gabriel, né, foi unanimidade, pessoa que todo mundo tem dinheiro, né? Sempre tá lá com relógio, carro caro, né? Postando foto no Facebook, no Instagram, viagens aí. Então eu falo assim, porra, quem vai ser meu avalista? Aí converso com o Gabriel, falei, meu parceiro, me ajude aí, seja meu avalista. E ele fala, claro, professor, com o maior prazer, né? Se você não tiver dinheiro, eu pago, depois a gente acerta, né? 2 pensões. E aí o Gabriel vai ser o avalista. Tranquilo, né? Vai fazer o quê? Vai assinar o título de crédito, como você já sabe, se comprometendo a pagar a dívida. Ele tem alguma coisa a ver com essa parada, né? Eu ia falar palavrão, mas como agora está liberado, o presidente fala, por que eu não posso falar, né? Reunião ministerial, daqui a pouco o pessoal vai me bater, né? Vai ter com essa porra, né? Ele pegou dinheiro emprestado? Não, emprestou dinheiro não. O que ele é? O bucha, brincadeira, o avalista, né? Certo? Vai vir o quê? Se comprometer a pagar essa dívida, certo? Por quê? Porque ele é a pessoa que a gente sabe que tem patrimônio. E a Tamires vai ficar confortável, né, em emprestar o dinheiro para mim, tendo em vista que tem o Gabriel aí como garantidor. O avalista é esse, é um garantidor. Só que, para, né, cobrar o Gabriel em caso de inadimplemento dessa obrigação que eu tenho, e ele também agora, em razão da assinatura que ele deu como avalista, o que a Tamires precisa fazer? Adivinha? Protestar. Então a lei condiciona a cobrança do título, né, execução, tecnicamente falando. A lei condiciona que para que a Tamires possa cobrar o Gabriel, ela deve protestar. E aí, por isso que a gente diz que o protesto é obrigatório. Ah, mas ninguém é obrigado a fazer nada. Então é necessário, né, como eu disse aí, o termo que a gente usa, para que ela possa cobrar do Gabriel o protesto desse título. Então seria outra hipótese de protesto ou outra situação de protesto quando o protesto é necessário. Então, às vezes, a depender, né, de quem se cobra ou do tipo ou da situação, né, o protesto é facultativo, às vezes o protesto vai ser necessário, obrigatório. No meu exemplo, para a Tamires cobrar do devedor, vai ser sempre assim, tá? No título de crédito. Para se cobrar do devedor principal, se o título tiver já assinado, tudo certinho, completo, não é isso? O protesto ele é facultativo. Em regra, para se cobrar do devedor secundário, co-obrigados, demais obrigados no título. Quem são os demais obrigados no título? É o avalista, é o endossante, né? São pessoas que respondem pelo pagamento do título. Para se cobrar de todas elas, o protesto é obrigatório, o protesto é facultativo. Qual é o racional por trás da lei, né? Que é bem interessante, que você não vai esquecer, né? Por que a lei existe ou melhor dizendo, a Tamires protesta para cobrar Gabriel? Porque ele não sabe, né, se o título foi pago ou não, concorda? Eu sei que eu não paguei o título, porque venceu e eu tô com o título, não paguei. Ela sabe que ela não recebeu, porque venceu e ela também não recebeu. Agora ele, por mais que ele tenha se comprometido, ele tá fora dessa relação jurídica. Então ele tem que ter o direito de ser informado, tecnicamente, que o título não foi pago e que ele tem que pagar, sob pena de execução. Então, antes que ela entre com uma execução, né, e tem um custo, né, você entrar com uma execução, a pessoa vai ser obrigada a pagar as custas judiciais, né, o réu da execução vai ser obrigado a pagar o honorário de sucumbência. Então, antes que onere ele a isso, né, a lei exige que eu tenha que informá-lo, né? Ou ainda, a lei exige que para a Tamires poder executar os coobrigados, é imprescindível, necessário que antes ela tenha que informado a ele, não é isso? Que o título que ele também devia, como coobrigado, não foi pago e ele tem que pagar, sob pena de protesto e sob pena de execução. Então, o protesto não é um meio de prova, então o protesto vai ser usado para provar em juízo que todos os devedores foram intimados, especialmente, né, ou necessariamente para aqueles que são coobrigados. Para cobrar em juízo e executar o devedor principal, no meu exemplo sou eu, não precisa de protestar. A mera inadimplência do título, ou ela de posse do título depois do vencimento, pressupõe o quê? Que eu não paguei. Portanto, é desnecessário, é facultativo. Se ela está do título depois do vencimento, eu não paguei. A posse do título pressupõe isso. Não precisa protestar, não precisa provar que eu não paguei, porque ela estando de posse do título, ela está provando que eu não paguei. Porque se eu tivesse pago, eu teria retido o título. É meu direito pegar o título de volta. Concorda? Ao contrário, né, ou ainda, para ela executar o Gabriel, ela precisa provar para o juiz o quê? Que ele sabia que o título estava vencido e não pagou. Como o Gabriel, né, não tinha a obrigação principal de pagar. Então ela precisa provar. Como é que ela faz isso? Ela faz isso através do protesto. Então o protesto vai provar, né, que um devedor
não pagou o título. No meu exemplo, né, falta de pagamento. Mas também vai provar que não devolveu, também vai provar que não aceitou, ok? Então, o protesto é isso. O protesto é meio de prova. Por quê? Para que a lei exige que prove, é requisito do processo, que prove que os devedores foram timados. Porque são coisas graves, né? Não dá para presumir. Cobrar um codevedor direto é muito importante. Inclusive, tem outro protesto, que também outros protestos que a lei permite, como, por exemplo, os protestos, ou protesto de título executivo para fins falimentares. É um chamado protesto especial. Então, imagine, você vai exigir a falência de uma empresa. Muito sério, né? Você vai acabar com a atividade empresarial, acabar com os empregos. Então, a lei, quando permitiu a falência através de um título, ela exigiu que eu precisasse protestar esse título. Por quê? Porque não dá para você, né, simplesmente requerer a falência de alguém simplesmente com a falta de pagamento. Pode ser que ele, né, algum equívoco, né, que ele não pagou por equívoco. E o que você está pedindo é muito sério. Então tem que ficar inequivocamente provado que ele sabia da dívida e que não pagou. E como é que eu provo inequivocamente no processo que a pessoa sabia da dívida e não pagou? Né, que ela tinha ciência da dívida e não pagou? Através do protesto. Então, além do protesto por falta de pagamento, além do protesto por falta de devolução do título, além do protesto por falta de aceite, existem outros protestos que a lei traz. E tem um muito importante, que é o protesto por falta, né? Ou melhor dizendo, é o protesto para fins falimentares. O pessoal que faz a empresa 4 já viu. Quem não viu, verá próximo semestre. O professor Saad, né, da empresa 4 de manhã, sabe disso. Desejo boa sorte. Sacanagem. Ele é um ótimo professor, mas a gente fica zoando, sabe disso. Pô, aí quebrou, hein? Tive que até que interromper. Aí não vai dar, não. Você à noite, né? Também, se nada mudar, estarei à noite. Você pode assistir comigo à noite. Mas brincadeiras à parte, lá na lei de falência, que você vai estudar em empresa 4, que é a lei de falência e recuperação de empresas, uma das hipóteses possíveis de alguém ter a sua empresa declarada falida é em razão da dívida protestada. Então, em resumo, na lei 11.101 de 2005, vai haver a previsão da falência e vai haver a previsão da recuperação judicial. Inclusive, a gente fez uma live aí sobre recuperação judicial, bem introdutória, né? Para quem já está dando aula disso, acho que talvez não seja necessário. Mas para quem não está vendo, está no site lá da Ucanza Oeste, lá no YouTube. Bem interessante. Fala especificamente sobre recuperação judicial. Essa lei, ela traz dois institutos que são muito parecidos, né? Ou têm a mesma origem, qual seja a crise. A empresa está em crise. Em algum momento isso tem que ser definido. Não dá para você ficar com uma empresa em crise 20 anos, 30 anos, 40 anos. Por quê? Porque a empresa em crise, ela começa, né, a ter problemas de caixa muitas vezes. Então ela começa a deixar de pagar os funcionários, ou deixar de pagar parte dos direitos dos funcionários, por exemplo, deixa de pagar o FGTS, ela deixa de pagar os impostos, muitas vezes ela deixa de cumprir obrigações ambientais, então precisa resolver isso. Não dá para tu ficar em crise a vida toda. Ou tu mostra que é uma empresa viável e consegue uma recuperação judicial, apesar de estar em crise, ou tu não é uma empresa viável e vai haver a falência. A falência pode ser automática, requerida, autofalência. A falência pode ser requerida por um credor, que é o que normalmente acontece, alguém que não recebeu uma dívida e requer a falência. Mas, resumindo, é da empresa que está em crise e aí alguém requer a falência. O artigo 94 da Lei 11.101 estabelece três hipóteses, na verdade, três funções legais que o devedor está insolvente, né? que a empresa está em crise e, portanto, né, ou ela tem que fechar ou ele tem que conseguir recuperação judicial. Então, vou colocar aí para você rapidamente, porque tem aqui o protesto que é importante para a gente. Será decretada a falência do devedor que 1. Sem relevante razão de direito,
não paga no vencimento obrigação líquida materializada em título ou títulos, né? Você pode somar mais de títulos por causa do valor, executivos protestados cuja soma ultrapasse 40 salários mínimos. Título de crédito é um título executivo, né? Você já sabe disso. Então, se eu tenho um título, um cheque, uma nota promissória, né? E devendo no mercado um ou mais que ultrapasse, né, que chegue a 40 salários mínimos, ultrapasse, esse credor pode requerer a minha falência, porque isso, segundo a lei, presume que eu estou insolvente, presume que eu estou falido, presume que eu não tenho condições de continuar minha atividade, certo? Isso é muito sério, por isso que exige-se o protesto antes, porque com o protesto, esse credor que está requerendo a minha falência vai provar inequivocamente para o juízo que eu sabia da dívida, né, e que eu não paguei. Que eu fui intimado para pagar, sob pena de protesto, e eu não paguei, certo? Porque eventualmente pode ter uma dívida indevida, acontece, né? Um erro na emissão de uma dívida, e aí, como isso é muito sério, a lei exige. Resumidamente, existem outras hipóteses legais que também possibilitam, né, a falência de uma empresa, né, ou de uma sociedade empresária. Inciso número 2, o executado por qualquer quantia líquida não paga, não deposita ou não nomeia bens a penhora, suficientes dentro do prazo legal. Não sei se vocês já estão estudando execução no processo civil, acho que vocês agora devem estar em recursos, né? Lá no processo civil tem a execução, certo? Execução, executado é alguém que está em execução, ou seja, alguém que já está numa fase de busca de patrimônio, ou seja, está se buscando patrimônio e não está se localizando. Presume-se, portanto, que ele está falido. O legislador presumiu. E, portanto, posso requerer o fim da atividade empresarial. Ok? Então, na execução, você já deve ter ouvido falar, se não está estudando ainda, que o devedor é intimado para pagar em 3 dias. Se não tiver dinheiro, que ele tem que nomear bens à penhora. Se ele não fizer isso, presume-se o quê? Que ele está falido. O legislador presumiu e, portanto, a falência pode acontecer. Certo? A execução, ou na hipótese do 2 da execução, sequer tem um valor mínimo. Por quê? Porque eu já estou em juízo. Eu estou no momento mais à frente da busca do patrimônio. Ok? E o inciso terceiro fala de prática de atos, né, que demonstrem ou denotem a situação de falência. Então, o empresário fecha o estabelecimento. Precisa aguardar vencer a dívida, né, para poder requerer a falência? Não. Muito comum, né, infelizmente. Né? Empresa de casamento, empresa de formatura. Tu tá lá pagando as suas obrigações e o final do ano é o casamento e a formatura. E é o que acontece, né? Você descobre que a empresa já fechou, o cara sumiu. Eu posso requerer a falência dessa empresa, mas a minha dívida não venceu, mas não importa, né? É um ato do inciso 3 que pressupõe, né, a falência. Por quê? Pela sua conduta que ele praticou, tá certo? Porque é um processo, é óbvio que o réu, né, a empresa vai ser intimada, vai ter defesa, vai poder pagar, se for o caso, mas são hipóteses nas quais pode haver a falência. Então existe um protesto para isso. Então esse é um protesto chamado de protesto especial. Para quê? Para que o credor que quer pedir a falência prove para o juiz que a dívida existe e que o devedor tinha ciência e não foi paga, portanto, enquadra-se na possibilidade legal. Então, para a gente voltar, eu tenho 4 tipos de protestos. Protesto por falta de pagamento, protesto, né, por falta de aceite, falta de devolução e protestos especiais, como, por exemplo, esse. Esse protesto especial é obrigatório. Se você não tiver, né, esse protesto, você não consegue requerer a falência. Tem até jurisprudências, já ia mandar fazer um trabalho sobre isso, mas agora que eu lembrei que a empresa 4. É maluco, né? Quer ficar enchendo os alunos de trabalho. Tem até jurisprudências no sentido de que, admitindo um protesto comum, que é o protesto cambiário, para o pedido de falência. Né? Mas, inicialmente, o entendimento era que tinha um seu protesto especial. Ou seja, o devedor tinha incentivado que, se ele não pagasse, haveria a falência. Mas tem até jurisprudências nesse sentido, admitindo o protesto comum. Mas a gente vai falar sobre isso de novo quando a gente estiver lá, ou aqueles que estiverem lá comigo lá em empresa 4. Né? Provavelmente o professor Sade também fala. Certo? Então, vamos lá. O protesto tem 4 tipos. O protesto pode ser obrigatório ou facultativo. Mas o que é efetivamente o protesto? Um meio de prova. Como é que eu faço efetivamente protesto? Eu faço esse protesto através de levar esse documento de dívida
a uma pessoa que vai ter, né, poder, vamos dizer assim, né, que vai ter fé pública de declarar isso, certo? Quem faz isso, você já deve saber, é o tabelião. Melhor concurso, inclusive, né? Tudo bem que é concurso nível hardíssimo, né? Galera juiz, estuda para esse tipo de concurso. Mas é um projeto para 10 anos aí que você pode colocar na sua meta, certo? Tabelião responsável por um cartório não ganha menos de 100 mil. Claro que depende do tabelião, depende do cartório, né? Mas um cartório de registro de imóveis numa grande cidade ganha muito mais que isso. Ganha muito dinheiro, porque os atos são muito caros, né? E a quantidade, entre outras coisas. A partir da Constituição de 88, isso aí, né? É projeto para longo prazo. Isso aqui é projeto de 10 anos de estudo, pelo menos. Só que depois o resultado vem. Muito dinheiro. E muito, né? Você é meio que um autônomo ali, né? Na verdade, o tabelião é uma pessoa natural que faz o concurso a partir de 88. Antes de 88 era tudo muito simples, né? Você ia lá, ganhava o cartório de herança do teu pai. Que maravilha. Agora acabou essa mamata, né? Graças a Deus. Agora é concurso. Então, faz a prova, passa para tabelião e vai ser responsável por um cartório. Existem vários tipos de cartório, né? Cartório é um termo errado, né? Cartório é o lugar que guarda cartas, lugar que guarda documentos. E os registros também guardam cartas, guardam documentos, mas eu tenho cartório na vara de família, né? Eu tenho cartório na delegacia, né? Então a gente chama os registros públicos de cartório, mas, né, é uma fábrica de dinheiro. Por aí. Eu não sei o que é melhor, se é cartório ou se é concessão de rodovia. Porque é muito dinheiro, né? Toda hora passando ali, deve ser uma coisa de maluco. Voltando para cá. Então você passou no concurso, se tornou um tabelião, responsável por um cartório. Na verdade é por um registro público, termo mais técnico, né? Porque cartório é o lugar que guarda cartas, lá também é cartório, mas tem vários cartórios em outros locais. A gente chama de cartório. O registro público, porque a lei entende que documentos têm que ser guardados e publicizados. Ok? Então, quando as pessoas nascem e morrem, isso tem que ser guardado, né? O interesse da sociedade é o controle desses documentos. E alguns controles são feitos pelo próprio Estado, como é, por exemplo, o controle das atividades empresariais, que é feito pelas juntas comerciais nos registros públicos de empresas mercantis. E tem os registros públicos dos particulares, que o cartório quer que controle. Só que ele delega, não é isso? O tabelião é um delegatário no serviço público. Ele delega isso para um tabelião. Então o tabelião vai ser responsável por um registro público das pessoas que nascem e que morrem, e que tocam o Estado Civil, né? Do Estado Civil, as pessoas em geral. O tabelião responsável pelo registro civil de pessoas naturais. Esse talvez você, né, principalmente quem tem filho aí, está mais familiarizado, né? Que foi lá, no momento do nascimento do seu filho, e requereu o registro lá do seu filho nesse tabelião, né? Ou com esse tabelião. E ele controla isso, o registro civil das pessoas. Nascimento, morte, né, casamento, coisas que tu sabe. Ausência, interdição, por exemplo. Não é tão comum, mas também fica registrado. Registro controla os registros, né, de imóveis. Melhor cartório, dizem que é o de imóveis, que dá mais dinheiro, né? Registro geral de imóveis. Então, como é que eu vou controlar, como é que o Estado controla a propriedade dos imóveis, né? Se fosse dos móveis do carro, cabe o Detran fazer esse controle. Mas dos imóveis é feito por um tabelião. Então, existe um tabelião responsável pelo cartório. No Rio de Janeiro, na verdade, são 9. Né? Tem 9 RGIs que são responsáveis pelo Rio de Janeiro todo, dividido em regiões. E cada região, cada tabelião vai cuidar de um cartório desse. Então, se eu compro ou se eu vendo um imóvel, para me transferir a titularidade, a propriedade desse imóvel, eu vou precisar levar o documento hábil, né? Por exemplo, uma escritura de compra e venda, a registro do tabelião responsável, né? No cartório do tabelião responsável, ou no registro geral de imóveis. Ok? A mesma coisa acontece com os protestos, né? A prova das dívidas, né, ou da inadimplência das obrigações é feita perante um tabelião. Cabe ao tabelião, né, produzir esse ato de prova. Ele tem essa função, né? Então, o artigo 3º da Lei 9492 diz isso, né? Que compete privativamente ao tabelião de protesto na tutela dos interesses públicos e privados
a protocolização, a intimação, o acolhimento da devolução ou o aceite, o recebimento do pagamento do título ou outros documentos de dívida, bem como lavrar e registrar o protesto, ou acatar a desistência do credor em relação ao mesmo, proceder a averbações, né, entre outras coisas. Em resumo, tudo relativo ao protesto compete ao tabelião responsável pelo protesto, pelo registro de protesto. Aí a lei da organização extrajudiciária, né, de cada estado vai definir aí as regras sobre isso. Tá? Aí é muito específico, é mais para quando você for fazer o concurso tabelião daquele estado, você tem que estudar essa lei. Lei de organização judiciária, né, e extrajudiciária. Codigerge, essas coisas aí. Já ouviu falar? Tá? Isso é importante. Então vamos resumir aqui como é que funciona o procedimento para quem não conhece. Como é que funciona? O credor, né, o interessado em produzir o protesto, ele vai apresentar o título, né, ao tabelião. Então a Tamires quer cobrar o Gabriel e a mim, né? Mas ela, para ele, já vimos que é obrigatório. O que ela vai fazer? Antes de executar a ação, ela precisa protestar. Então ela vai no tabelião de protesto, não é isso? De títulos, e vai apresentar o título. Entrega lá o título para o tabelião. O que o tabelião vai fazer? O tabelião vai intimar o Gabriel. Óbvio, normalmente, quando protesta assim, um protesta todo mundo. Né? Pode protestar só ele, se ela quiser. Vai intimar o Gabriel, e vai intimar a mim também, a quê? A cumprir a obrigação. No caso, pagamento. Poderia ser de devolução do título, poderia ser, né, de aceite, como a gente já viu. Então, ela vai, né, ou o tabelião vai intimar. Então, protocolizado o documento de dívida, o tabelião de protesto expedirá a intimação ao devedor no endereço fornecido pelo apresentante, artigo 14 da Lei 9492, né? Considerando cumprida quando comprovada a entrega no mesmo endereço. Então vai intimar o devedor, no caso o Gabriel. Para quê? Para cumprir a obrigação. Se ele for lá e cumprir, no primeiro momento ele pode cumprir no próprio tabelião, no próprio cartório, pagar lá. Se ele for lá e pagar, acabou, nem protesto aconteceu. Tá? O protesto vai acontecer se ele não pagar. Certo? Então ele é intimado. Né? Aí o parágrafo primeiro fala: a remessa poderá ser feita por portador ou por AR. Tem uma crítica aqui, né? Porque o 15 diz que se a felicidade diversa, né, da pessoa é por edital, eu acho isso um absurdo. Muitas vezes você descobre que está com o nome protestado quando você vai lá comprar um imóvel financiado na Caixa, porque o cara te protestou em outra cidade por edital. Hoje em dia, eu poderia mandar um R para o Brasil todo, né? Se eu fosse deputado, mandaria mudar essa lei, né? Ou proporia a mudança dessa lei. Pô, peraí, cara. Por que não pode mandar o AR para qualquer lugar, né? Um telegrama. Mas tá aí. Tá em mora em outra cidade. Protesto é por edital. Muito comum, né? Acontecer. A pessoa vai numa cidade lá, passa um cheque, por exemplo. Cheque de R$50. O cheque volta por algum descuido. Hoje menos, mas antigamente isso acontecia mais. E aí vai executar esse cheque de R$50. Não vale a pena, né? O que a pessoa faz? Faz um protesto. E quando tu descobre, quando você precisa comprar alguma coisa, às vezes com urgência, e seu nome está negativado. Se você tivesse recebido uma cartinha lá, né, do tabelião, você poderia ter resolvido esse problema, mas eles não querem resolver o problema, querem criar problema, não é isso? Querem que seja protestado para você pagar os emolumentos. É isso que eu imagino. E aí você só descobre no momento errado, né? É um grande problema, imagina. E aí você, por causa desse artigo aí, merda aí, que fala que fora da cidade cita-se por edital. Ou seja, você só vai descobrir como seu nome estiver negativado. Certo? Se você pagar, não há que se falar em protesto. Seu nome, você vai lá e paga, você tem 3 dias. Né? Qual é o prazo, né, para pagamento? O protesto será registrado se em 3 dias da protocolização do documento não houver pagamento. Então recebeu a cartinha, né, teoricamente. Ou recebeu lá o oficial de justiça, o oficial do cartório, né, melhor dizendo, na sua casa lá com a comunicação, você tem 3 dias para ir no cartório. Para quê? Para pagar. Se tu pagar, não tem protesto. Se não pagar, aí sim o protesto será registrado. Aí o cara vai pegar o livro, né, pensando antigamente que era um livro, vai abrir uma folha e vai dizer, nesta data, apesar de devidamente intimado, conforme comprovante e tal, né, Gabriel não pagou e está sendo protestado. E coloca lá as informações que a lei de protesto, lei de registro público existe. Registro protesto. O que ele vai fazer? Vai entregar ao credor
né, a Tamires o título de volta e um documento chamado de, né, termo de protesto. Eu até peguei uma aqui para mostrar para vocês. Esse tem um lado bom, né, da aula online, dá para a gente usar o computador, usar a internet. Demora um meio minuto, né? Quando aparecer, alguém informa para mim, por favor, que apareceu. Só precisa me falar por áudio, porque eu tô olhando, eu tenho que olhar para a tela para poder, não sei fazer de outra forma. Apareceu, professor. Obrigado. Então, para quem não conhece, né, isso aqui é um documento, um termo de protesto, ou seja, depois dos 3 dias, a empresa lá, né, que protestou, que teve seu nome protestado, teve o nome registrado no livro e foi entregue ao apresentante esse comprovante, que no caso, no meu exemplo, a Gabriela ia ter que juntar nos autos junto com a nota promissória para poder executar a dívida do Gabriel, né? Para cobrar só de mim não precisa, porque o protesto é facultativo, mas para cobrar do Gabriel precisa. Ela vai ter que juntar esse termo. No Rio de Janeiro é assim, né? Mas é um comprovante qualquer, né? Então, veja para você, né, que nunca viu. Né, tá aqui o nome do tabelionato que foi feito, né? Tabelionato do primeiro registro de protesto da capital, né, lá no centro, Erasmo Braga. O nome do titular do tabelião, do substituto. Ó, termo de protesto. Tem o número de protocolo, data, livro, folha, né? O tabelião, mais ou menos igual o certidão de nascimento, né? Não tem lá o livro, folha. O tabelião de primeiro ofício de protesto da capital, do Estado do Rio de Janeiro, a pedido do apresentante, lavra o protesto do título ou documento de dívida abaixo descrito, que faz parte integrante, cuja cópia integrará o livro de registro de protesto. Aí tem a data da distribuição, né? O tipo de protesto, lembra que eu te falei, né? Esse aqui é um protesto por falta de pagamento. Aqui poderia ser por falta de aceite, aqui poderia ser por falta de devolução, né? Poderia ser um protesto especial para fins falimentares. O tipo de documento, nota promissória, se havia endosso, se não havia endosso, nesse caso não tinha, né? A data de emissão, a data de vencimento, o valor do documento, 800 mil, o valor do protesto, né? Poderia ser diferente. Quem foi o apresentante, MDL, incorporadora, né? Quem era o favorecido, né? No caso aqui tudo era a mesma coisa. O devedor, né? João Forte de Engenharia, que tu conhece. Devedor aqui de uma nota promissória de 800 mil reais, tá? Simples, né? Documento aqui que comprova os emolumentos, né? Que são pagos, que devem ser pagos. Aqui, esse documento corresponde a esse título aqui, ó. A nota promissória aí, molezinha, simples, né? 800 prata, como dizem. Então, aquele comprovante é o comprovante desta nota promissória, tá? Isso aqui está no processo de falência da João Fortes, tá? É público. Então, fica tranquilo. Né? Foi de lá que eu tirei. Ok? Viu? Interessante? Então, é aquele documento que vai ser a prova que a pessoa vai ter para poder executar. Se a João Fortes quiser pagar depois do protesto, ela pode? Se for antes do protesto, ela paga no próprio cartório, né? No próprio tabelião, como eu já disse. Ela pode. Do pagamento, né? Artigo 19. O pagamento do título ou do dívida apresentado para o protesto será feito diretamente ao tabelião competente no valor igual declarado pelo apresentante, acrescido de emolumentos e taxas. Isso aqui é no prazo de pagamento, no prazo de 3 dias. Passou os 3 dias, é devolvido o título original para o apresentante e aquela certidão, lá, aquele termo de protesto. Se a João Fortes, né, ou o Gabriel, no meu exemplo, quisesse pagar depois, ele pode? Pode. Aí ele vai procurar o devedor, né, o credor, vai procurar a Tamires, vai procurar, né, a MDL e vai pagar e vai resgatar o título e vai ir no cartório com esse título, né, e requerer a baixa, né, requerer o cancelamento do protesto, ok? Pode o apresentante desistir do protesto? Pode, né, a lei fala da desistência. Então imagine que a Tamires foi lá e protestou, aí quando ela chegou em casa ela viu que o Gabriel tinha deixado o dinheiro, né, aí ela vai lá e desiste do protesto. É possível, né? Aí tem mais uns detalhes aí na lei, né? Antes da lavratura do protesto, poderá o apresentante retirar o título do documento de dívida, pagos, emolumentos e demais despesas, né? Tudo a lei fala de pago, né? Já viu como é que funciona. Muito dinheiro que rola aí. Então,
né? Pode existir. O juiz pode sustar, né? Existe aí pode sustação, né? Quando o juiz... então, o Gabriel foi intimado daquela dívida, né? Ou a João Fortes, e ela não quer pagar, porque ela entende que a dívida não é dela, que, por exemplo, a assinatura é falsificada. Um exemplo, né? E ela vai em juízo e pede a sustação do protesto. Possível, né? E aí a sustação desse protesto em razão da determinação judicial. Se não houver nem a desistência, né, nem a sustação, nem o pagamento, o processo é registrado e aí depois, para ser retirado, precisa fazer o que precisa da entrega do título lá para poder fazer a baixa. Tá? 26. O cancelamento do registro de protestos será solicitado diretamente ao tabelião de protesto por qualquer interessado, mediante a apresentação do documento cuja cópia ficará arquivada. Então, pega o documento, resgata, né, para a Tamires devolver entregar o título para o Gabriel, obviamente ela tem que receber, né, senão ela não vai entregar. Entrega e ela vai lá no tabelião e pede o cancelamento, certo? Acontece muito. Ela perdeu o título, porque faz muitos anos, sei lá o que aconteceu. Aí você se utiliza da carta de anuência, já vou falar da carta de anuência? A lei chama carta de anuência de declaração de anuência, mas é a mesma coisa. Se você perder o título, né, a Tamires perdeu o título, ela vai dar uma carta, né, uma declaração, dizendo que recebeu aquele título. E essa declaração vai substituir, com firma reconhecida. Na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de dívida protestado, será exigida a declaração de anuência com a identificação e firma reconhecida daquele que figurou no registro de protesto como credor originário ou credor ou por endosso translativo. Endosso translativo é um endosso próprio, que a gente estudou, né? É um endosso que transfere, né, a dívida, diferente do endosso impróprio que não transfere, ok? Translativo é o endosso próprio, aquele que transfere o crédito, certo? O que mais? Para a gente fechar, tem muito problema com relação ao protesto, pelo menos tinha muito relação com o protesto, porque a lei não exige, né, que o tabelião analise o título. Então a lei fala que o tabelião só vai olhar, né, os caracteres formais do título. Então a lei fala, você vai olhar se tem data de vencimento, você vai olhar se tem assinatura, mas você não precisa conferir se a assinatura é verdadeira, até concordo. Mas e prescrição, por exemplo? Uma coisa muito, muito problemática em relação ao protesto. Então a prescrição não é um caractere formal, é um direito, né? Não é forma e sim direito. E o tabelião não vai analisar a prescrição. Então tem muitas situações de protesto de títulos prescritos. Por quê? Porque o tabelião não tem obrigação de olhar isso. Eu acho que ele poderia fazer e evitaria muitos problemas, né? Inclusive tem uma máfia aí, né? Cadê o Ministério Público? Né? Cadê a Polícia Civil? De empresas, de pessoas, e que empresas fraudulentas, né? Fraudes, que compram chamados títulos podres, que são títulos podres, são títulos que já estão prescritos e, portanto, não podem ser cobrados judicialmente, e mesmo assim protestam. Não poderiam, mas o tabelião não olha, certo? E aí você, às vezes, está lá no financiamento, lá, né, lá da Caixa, isso quando não acontece o pior, né? Foi lá, deu um sinal, cadê os corretores, né? Aquela pressão do corretor, dá um sinal, senão você vai perder aquele imóvel dos sonhos, e aí dá um sinal de 10, 20, 30% do valor do imóvel, se não mais, 50%. E aí, quando acreditando que está com o nome todo limpo, quando chega na Caixa para fazer o financiamento, está lá com o nome protestado. E aí vai ver, é um documento que ele deu assim 10 anos atrás, 20 anos atrás, e que uma empresa dessa protestou. Isso é crime, né? Isso para mim é extorsão. Protestou, vem prescrito. E aí, você vai ter que fazer? Vai ter que entrar em juízo, né? Para poder falar para o juiz que está prescrito e que aquele protesto é indevido. Tá bom, só que a empresa, os caras já são estelionatários, né? A empresa existe? Não. Só tem um telefone que você liga para pagar, mas vai ter endereço para citar? Provavelmente não. Né, o AR vai ficar voltando negativo. Aí não dá nem para fazer para o juizado. Se você fizer para o juizado, você não vai conseguir citar. E juizado não cabe por edital. E aí você vai ter que fazer pela vara civil, vai ter que pagar custos ou conseguir gratuidade. Certo? Então você vai ter que entrar na justiça para poder citar uma empresa que não existe, que é aquelas empresas do Fantástico que tem um endereço que é um terreno, certo? Para poder suspender sustar esse protesto, porque eles pegaram um título que você até devia, mas já tem 10 anos, está prescrito. Foi um cheque que você deu lá em Búzios, lá nem lembrava, 10 anos atrás.
e conseguir fazer isso. É muito triste. Às vezes o cliente vai no escritório, fala isso, aí você olha lá no site do DJ, a empresa já tem 50 ações, 100 ações iguais. Olha, tem até fórum, né, dizendo que a empresa é golpista. E aí não tem muito o que você fazer. Né? Você vai ter que entrar na justiça para poder sustar esse protesto. E o juiz vai mandar sustar, às vezes até vai te dar uma indenização, mas você não vai ter de quem receber. Né? É uma merda isso. Outra opção é falar pro cara, então paga, né? A dívida era de 50 reais, eles estão te cobrando 500. Você vai gastar 2 mil para poder, né? Só o governador não sabe disso, né? Ninguém faz nada. E você vai pagar 500 para a empresa num cheque de 50 reais, se o advogado vai te cobrar 1.000. É mais barato fazer isso. Mas quem garante que você vai depositar naquela conta que o cara indicou que eles vão te devolver o título? É uma merda. Você vai ter que marcar de lá, se eles aceitarem fazer esse procedimento. Então, tudo isso por quê? Porque o tabelião não precisa olhar os caracteres formais de prescrição. Então, isso tinha muito problema em relação a isso de protestos indevidos de empresas fraudulentas. Né? Hoje eu vejo menos, pelo menos não tem aparecido mais lá no escritório, mas fica ligado, né? É triste, mas o que fazer? Você cai um golpe. Né? Porque lá atrás, há 10 anos atrás, ela deu um título que não foi resgatado. Ou às vezes nem deu, pode ser um título fraudado. Tá? Então, se você ganhar aí para deputado, vamos fazer uma lei para tentar aprovar para mudar isso. Porque eu acho que o tabelião tinha condições de olhar a prescrição, apesar de não ser... Tudo bem, o tabelião não vai olhar se a assinatura é sua, ele não tem competência para isso, olhar a fraude na assinatura, mas a data, né? 5 anos, lá, na maioria dos títulos, com a data de pagamento, é muito objetivo, poderia fazer isso, mas não faz. E é por isso que tem um monte de fraude, muita gente já passou por isso, de protesto indevido, e aí acaba tendo uma despesa, enche o judiciário por um mero erro formal aí da lei. Alguma dúvida? Então fechamos.